sendo agora já. Muito bom dia, seja todo mundo bem-vindo a mais uma live do nosso programa Investidor Digital 1212. A gente conversa aqui sobre investimentos imobiliários, mais especificamente, iremos descobrindo como investir em apartamentos e fazerem com que eles paguem sozinhos. Isso é quando a gente conquista, quando a gente faz, quando a gente logra, quando a gente conquista mesmo, que o aluguel de um apartamento seja maior do que a parcela do financiamento daquele apartamento. E aí, Vanessa, qual que é o tema de hoje e como você está? Muito bem, obrigada por perguntar. Antes de falar do tema, eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com o Inácio Corrales e o tema de hoje nós vamos falar sobre, calma aí, deixa eu pegar o tema certinho aqui. Qual a melhor opção? Alugar por temporada ou para moradia? Conheça as vantagens. Qual que é a diferença de um de outro? Vou investir no apartamento com a intenção de fazer ele se pagar sozinho. Todos os dias a gente fala sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos aqui nesse programa. Então, beleza, vou investir no apartamento. O que é melhor para ele se pagar sozinho? Aluguel por temporada ou aluguel de moradia? Qual que é a vantagem? Quais são as desvantagens? O que eu tenho que tomar cuidado? Muito bem. Antes da gente começar a falar sobre esse tema, é importante lembrar você que nós estamos no aquecimento do nosso workshop Desafios do Investimento Imobiliário. Que workshop é esse, Vanessa? O workshop é um evento online, 100% gratuito, de verdade, gratuito, que nós lançamos sempre que encontramos uma oportunidade de investimento. Que oportunidade é essa? Uma oportunidade que a gente foi lá e identificou e conseguiu enxergar que ela está na temperatura e pressão exata para a gente conseguir fazer esse apartamento se pagar sozinho. Então, nós já encontramos dia 22, anota aí na tua agenda, é a aula número 1 do nosso workshop. Ela é gratuita, mas tem dia e hora para acabar. É uma semana que você tem para assistir as 3 aulas. Passou essa semana, a janela de oportunidade se fecha e aí ela só vai abrir de novo quando a gente encontrar uma nova oportunidade de investimento para a nossa comunidade. Talvez, Inácio, tem gente que está chegando agora, caindo de paraquedas, não sabe nem o que está acontecendo. O que são esses doidos? Que cara é esse falando de um jeito estranho? Inácio é chileno, brasileiro, casado com brasileira, mora no Brasil já há mais de 5 anos. Tem um filhotinho chileno, gaúcho brasileiro, chamado Tomás. Então, por isso, só contextualizando o porquê do sotaque bonito do Inácio. E olha que legal, aqui todos os dias você pode fazer bullying com o nosso amigo. Bullying com o Inácio. Pois é, sotaque nunca vou perder, infelizmente. Mesmo morando há anos no Brasil, sotaque vai continuar. Mas não é para perder, não é para perder o sotaque. Mas, bom, mas assim, e aqui tem gente que não entende, Inácio, me pergunta às vezes no direct, como assim investimento imobiliário? Como é que vocês fazem? É uma comunidade de microinvestidores, investe todo mundo junto? Mas cada um no seu apartamento, não é? É tudo muito bem organizado, separadinho, e nós abrimos essa oportunidade porque é mais vantajoso investir com uma galera do que investir sozinho. A gente consegue bônus, garantias, formas de pagamentos diferenciadas, cláusulas de saída que você dificilmente consegue se você for sozinho para comprar 1 ou 2 apartamentos. Então, só para deixar você bem alinhado, nós não vendemos curso online também, tá bom? Muito bem. Era isso que eu tinha para falar. Simbora falar desse tema aqui, Inácio. Perfeito. Já que a gente está falando de investimentos imobiliários, e já que a gente tem que ter mentalidade de investidor, já que estamos pensando em comprar um apartamento com o claro propósito de alugar ele, fazer ele rentabilizá-lo, então é interessante falar de quais são as formas de ingresso mais rentáveis, aquelas que geram mais quantidade de ingressos mais altos, né? E é mundialmente conhecido que alugar 1 metro quadrado como hotelaria é muito mais
rentável que alugar por longa data, por moradia. Então, vamos começar a diferenciar. Mas será verdade? Porque uma coisa que seja isso certo, mas mais ingresso, mais risco. Como funciona essa dinâmica? Prós e contras de moradia versus aluguel por temporada. Então, vamos explicar as diferenças entre uma e outra para deixar bem claro quando é uma e quando é outra. Pode falar. E quando a gente fala ingressos, estamos falando do aluguel, né? Aluguel, a gente está criando um negócio, um apartamento que se paga sozinho é um negócio que vai construir patrimônio para a tua liberdade financeira, para você poder conquistar o que você deseja, seja lá o que você pretende fazer com esse dinheiro. Se aposentar mais cedo, poder trazer uma segurança melhor para sua família, poder viver das rendas, poder virar nômade, ficar viajando, trabalhar de onde quiser, porque agora eu trabalho porque eu quero, não porque eu preciso, enfim. Isso aqui a gente tem que entender. Pô, o Inácio comentou, quanto maior o aluguel, o ingresso desse Renda. negócio, a renda desse negócio, maiores são os riscos também. Então, ouve-se falar sobre isso, será que é verdade, será que não é? O que é verdade, o que é mito? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses detalhes. Isto. Vamos começar por diferenciar uma de outra, porque às vezes fica confuso e não fica tão claro. Vamos falar quais são as diferenças entre aluguel por temporada, ou noites, semanas, dias, né? O aluguel por moradia. Vamos começar pela mais simples, mais basiquinha, que é aluguel por moradia. Basicamente, quando você aluga para uma família, uma pessoa morar no seu apartamento e os contratos vão qualquer coisa de 1 a 3 anos. Aí você no contrato assina, pede para a pessoa um calção, as garantias, né? Um cheque calção. Avalia a pessoa se tem capacidade de renda necessária, avalia o comportamento de pagamento dele, do mesmo jeito que um banco avalia você para um financiamento, você faz um processo similar a isso. Não precisa ser você que faz isso, mas é necessário contratar uma empresa, uma imobiliária especializada em aluguel. Se você não quer fazer esse trabalho, você contrata uma empresa para fazer isso. Tá? Quando a gente fala de investimento imobiliário, a gente fala de comprar apartamentos com um claro propósito de serem alugados. Isso é build to rent, construir para alugar. É uma construção de uma incorporadora que desenhou o projeto com um claro propósito de ser alugado. Então, aluguel para moradia é a mais simples de todas, é a que a gente conhece mais popularmente e é que a maioria das pessoas consegue entender com simplicidade. Agora, aluguel por temporada fica meio confuso, porque aluguel por temporada pode significar que eu alugo meu apartamento na temporada de verão, por exemplo. Vou na praia ali em Santa Catarina, alugo dezembro, janeiro, fevereiro, e o resto do ano eu moro. Tem gente que faz isso. Mora, Sai da casa, né? Tem isso. Sai da casa, aluga, na aluga, época mais cara, depois volta. volta. De fato, meus pais, lá em Ranco, eles têm uma casa ali na beira do lago, no sul do Chile, e eles alugam. No verão, eles alugam a casa dele por a temporada de verão. Agora, mas não seria necessariamente isso que a gente vai. É só para diferenciar, só para você entender a diferença de Lé com Cré. É parecido, isso. Mas não é a mesma coisa. É como, sabe, tem uma classe social nova, tem os transsociais. Conhece os transsociais? Não. Não? Não. O cara nasceu pobre, mas se acha rico. Entendeu? Transsocial. Nasceu pobre. Entendi. Mas não, é igual a rico, gasta, se veste igual, carro viaja de rico, tem cheiro de rico, tem cabelo de rico, mas é pobre. Mas é pobre. Entendi, transsocial, ok. No Chile também tá bem na moda, Não, brincadeira, gente. Voltando no assunto. Aluguel por temporada. Então, é quando você
aluga para uma temporada de inverno, temporada de verão. Na montanha, por exemplo, no Chile, tem gente que gosta de esquiar e tem sei lá, um lodge, uma casinha, um apartamento na montanha e aluga pela temporada de inverno. E esse é um jeito de ganhar dinheiro. Dentro do mundo das aluguel por temporada, tem os aluguel de tipo hotel, por noites. Hotelaria é medida por noites. Quantas noites você vai no Caribe, quantas noites você vai para Gramado, quantas transfer out, city tour. Eu trabalhei 15 anos no mercado do turismo, portanto, é uma forma de trabalhar que conheço muito de perto. E aluguel por temporada, ou também conhecida como short stay, ou curta estadia, você tem que optimizar, é mais complexa porque você aluga por noites, semanas ou meses. No caso de temporada, seria semanas ou meses, mas quando você baixa isso para aluguer por noite, uma noite, por exemplo, daqui a uns dias, eu estou indo para São Paulo, eu vou hospedar no hotel uma noite só. Vou entrar às 10 da noite e eu vou sair às 11 da manhã, depois de algumas reuniões. Acabou. Uma noite só. E, então, portanto, esse proprietário daquele apartamento que aluga por uma noite, ele tem que ter toda a infraestrutura para calcular o preço que ele vai cobrar por essa noite, multiplicado pela quantidade de noites que ele vai conseguir alugar a esse preço. Então, o cálculo do valor do aluguel estimativo que você vai conseguir dos seus ingressos, do seu negócio, é mais complexo, porque você vai ter obrigatoriamente mais desocupação no mês. Você não vai conseguir, ou muito dificilmente... Opa, alguma coisa aconteceu no... No Instagram, você ficou travado no Instagram. Acho que no Instagram vai ter que sair e voltar de novo. É que entrou uma... Aí foi. Se entrou uma mensagem assim da Vivo. Que coisa bonita. Seja bem-vindo na Vivo. Coisas dessas. Promoção, não sei o quê. Coisas do Brasil. Coisas. Perdi o que estava falando. Você estava falando que para calcular para calcular minha renda no apartamento de aluguel de curta estadia, aluguel por noite, por semana ou por meses, sendo meses menos de 6 meses, acredito que a lei, acima de 6 meses, teria que pesquisar isso no Brasil. Acima de 6 meses já vira aluguel de moradia. Abaixo de 6 meses é aluguel por curta estadia e já é hotelaria. E você se atinge nas leis de hotelaria. Agora só para traduzir em português. Por favor. É assim, ó. Até 6 meses, ele é caracterizado o aluguel tipo por hotelaria. É como se fosse um hotel. Então, não é caracterizado moradia. Depois de 6 meses, a gente já entende como moradia. Basicamente, pode ser um contrato de moradia, sim. É isso aí. Contrato de moradia. E assim, existem pós e contras, e deixa eu ver aqui se é o próximo banner. Sim, é justamente prós e contras. Qual que é a vantagem e desvantagem agora que a gente entende... de cada ponto? Desculpa. Pode falar. Vantagem e desvantagem de cada um. Qual que é a vantagem de investir num apartamento visando aluguel por temporada que tem um retorno maior, porém, temporadas pode significar tanto aquela casa na praia que se aluga só no verão, nas férias, final do ano e meio do ano, como pode ser também um hotel, um apartamento em um local muito badalado, que tem demanda por aluguel, por estadia, por diária, quase que todos os dias no ano, por conta de ser um local estratégico. Então, tem esse cenário, e temos um cenário aqui onde temos moradores que vão ficar ali um ano, 2 anos, que vão renovar contrato, enfim. O primeiro ponto que eu queria colocar, e você pode me corrigir se eu estiver errado, Inácio,
é que ambos têm suas vantagens e ambos são muito bons. Tanto aluguel para moradia, quanto investir num empreendimento para aluguel por temporada, tipo Airbnb. Uhum. Todavia, temos que entender as peculiaridades de cada um para que nenhum dos dois seja um tiro no pé, porque algumas coisas que você não entende e você acaba fazendo na hora de investir num apartamento que vai ser para estilo Airbnb, que é o short stay, que pode dar ruim lá na frente se você não tomar cuidado. Tipo, você lucra mais, você tem que tomar alguns cuidadinhos. E da moradia também tem suas vantagens, e a gente vai. E suas desvantagens quando você compara um investimento com o outro. Uhum. Bom, a maior vantagem e desvantagem de cada uma dessas duas opções, moradia ou short stay ou curta estadia, é a vacância, a desocupação, o período de desocupação. Claramente, por moradia, quando você assina um contrato e o cara fica morando 1 ano, 2 ou 3, o percentual de desocupação, de vacância que esse apartamento tem é muito menor que quando você aluga por um dia, porque entre e sai um inquilino, o hóspede, no caso do short stay, entre e saem hóspedes, isso faz que obrigatoriamente não seja quase impossível ter 100% de ocupação no mês. E no ano mais ainda. Então você vai ter um percentual de desocupação da sua propriedade. A quantidade de noites que você vai conseguir alugar é bem menor do que quando você aluga por o ano todo, por moradia. Embora essa desvantagem é compensada pelo preço. Você cobra mais caro por essa noite de hospedagem. A pergunta é: a vacância é compensada e sobrecompensada pelo preço? E a resposta é que, geralmente, quando bem administrado, sim, corretamente. Quando bem localizado, por exemplo, você estava falando quando estava perto de hospital. Tá, estou perto de vários hospitais. Esse tipo de localização é ótima para Airbnb, porque é muito comum familiares precisarem ficar hospedados perto do hospital e hotel fica caro demais. Então a solução é Airbnb, ficar hospedado num apartamento, onde que você possa cozinhar, descansar e ficar perto do hospital caso aconteça qualquer coisa. Isso é muito comum. Ficar uma semana, um mês, dependendo da gravidade do paciente. Isso é muito rentável para quem é proprietário de um imóvel desses. Ficar perto dos hospitais, por exemplo. Mas claramente é preço multiplicado por quantidade que te dá os ingressos, as rendas totais do teu imóvel. É mais riscoso? Embora é muito mais lucrativo. E em relação a custos de moradia, é muito baixo o custo, porque você praticamente é a manutenção do apartamento, que é praticamente zero. Pode falar, desculpa. Quando você fala que é mais arriscado, em que sentido? É mais arriscado porque se você não fazer um bom trabalho na procura dos hóspedes, você pode ficar exposto a um período de desocupação muito alta e os custos são mais altos porque a internet é o proprietário que paga, condomínio é o proprietário que paga e todos os limpeza é o proprietário que paga. Tem custos fixos e custos variáveis no seu negócio. Então é melhor negócio. Olha, se você quer ou está procurando maximizar o metro quadrado, o aluguel por metro quadrado, o mais rentável é aluguel por temporada. Embora você vai ter que trabalhar mais, excetuando se você contratar uma empresa certa que te ajude a atingir esse objetivo. Isso daí, ele é arriscado para quem não entende isso que a gente está falando aqui. Bom, boa. Porque o que todo mundo não, muitas pessoas acabam acreditando é que
Vou fazer aqui um apartamento por temporada. Vou ganhar mais. Legal. Vou ganhar mais no aluguel. Beleza. Mas quais são os cuidados que eu vou precisar ter para que essa ideia aconteça? Basicamente, é fácil de entender. Basicamente, a solução para isso eu preciso entender se naquela região existe uma alta demanda de aluguel para esse tipo. Tem que estar perto de um hospital grande, precisa estar perto de universidades, hospitais, universidades, perto de tipo perto do Allianz Parque, ou perto de locais onde tem show, onde Isto. tem Boa, eventos, porque boa. isso tudo vai fazer com que aquela região A receba demanda de muito. aluguel por temporada seja alta. Isto, E essa temporada é uma temporada que não é só no verão ou nas férias, é isto, uma temporada isso. constante, Boa. Aí está. entendeu? Bro, é isso aí. E enquanto a custo, você tem que ter uma administração profissional. Nem pensa que é tirar dois fotinhos, subir no Airbnb e ficar fazendo o negócio. Até que pode fazer isso, só que já te digo por experiência própria, já tive apartamentos no Airbnb, dá um trabalho do caramba fazer isso. Dá dinheiro, É, mas dá um faz- trabalhão gigantesco. Então, é melhor, hoje em dia, eu vejo com muita clareza, do mesmo jeito que eu não recomendo você alugar sua própria casa ou seu próprio apartamento e delegar, entregar a administração, mesmo para moradia. Da mesma forma, eu vou recomendar você entregar a administração para uma empresa profissional, que seja o prédio, que seja completamente administrado por essa empresa. Do contrário, às vezes começa a guerra de preços entre os apartamentos. Isso também é ruim. E, e para resumir esse ponto, apartamento, o estilo Airbnb, estilo short stay, que é por temporada, é muito bom, sim. O problema é quando a pessoa não contrata um parceiro para fazer a administração desse apartamento. O problema está em quando a pessoa quer administrar, ela tem que ir lá limpar o apartamento, trocar lençol e tal. Para quê? A gente está aqui ensinando você a investir em apartamentos e conseguir fazer com que eles se paguem sozinhos. Não estamos aqui falando para você arrumar um novo emprego, porque eu acho que trabalho, emprego, Isto. vocês que estão aqui, você que está aqui já tem. Então, é muito massa o apartamento por temporada, mas não vá de inocente. Se preparar para você aproveitar essa oportunidade que é mais rentável, é o seu papel, é o seu trabalho, é a sua responsabilidade. Eu vejo uma galera falando que vai alugar por temporada, e aí a hora que a pessoa me fala o local, a região, eu falo, mano, na boa, é legal, mas não nessa região, não para esse tipo de empreendimento, É. né? Então a gente fica aqui compartilhando uma sacada que pode É. custar o seu lucro ali na frente. Então é isso, assim, é muito boa, para resumir, é muito boa ideia a parada do short stay, Embora tem que ser mas muito profissional. tem que ser profissional, exatamente. Isso aí. A resumo da ópera é essa. É muito bom, só que tem riscos pelo fato que tem uma disponibilidade, preço maior, quantidade de noites menores. Para conseguir maximizar isso, precisa de forma profissional. Deixa eu explicar como que funciona o mundo da hotelaria hoje em dia. Não sei se vocês percebem, mas você descarga um aplicativo, faz dois cliques aqui e pode se hospedar em praticamente qualquer lugar do mundo. Mesma coisa com o avião. Como funciona isso? Isso funciona com um software, uns motores de búsqueda ou procura de hospedagem. Não se fala mais nem de quarto do hotel, se fala de espaços. Você hoje em dia nem precisa alugar um apartamento completo, você pode alugar um quarto dentro de um apartamento. Sabia disso, Vanessa?
Imagina você comprar um apartamento de 3 quartos, 4 quartos, e você aluga o quarto. Não aluga o apartamento. Entendeu? Por cama, né? Aluga por cama. É muito maluco. Só que para isso precisa de um software muito sofisticado. Para você comprar, é show de bola, mas para você vender sua disponibilidade hoteleira, é mais complicadinho. Porque Mas você relaxa, bota. mas relaxa que a gente está aqui para descomplicar. A gente está Sim, aqui sim, para não, a gente a gente vai, tá aqui para descomplicar. a gente resolve isso. Eu já passei por isso quantas vezes. Fazemos isso muito no Caribe. O Caribe, de fato, é renda vacacional. Desculpa aí, você tem que ter. Tem o Ok. pessoal que, o pessoal, daqui a pouquinho a gente vai responder. Eu vi que o Sim, 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 Tiago aqui, sim. o Eduardo pôs mensagem, E vamos Matheus. responder. Eu queria explicar para vocês como que é feito isso. Você contrata uma empresa profissional e essa empresa profissional que administra seu apartamento tem um time que faz o revenue management. Revenue management é a maximização dos preços baseado na quantidade ou disponibilidade no momento, para que preço por quantidade seja o máximo. Enquanto a custo, também tem a parte administrativa, tem que administrar cada um dos apartamentos do prédio que estão com esse regime de short stay. Tem que levar a pessoa de limpeza, lavar as toalhas, lavar a roupa de cama, e quando uma empresa profissional, isso está resolvido. E isso que é cobrado na comissão. A comissão é mais alta, pode ir qualquer coisa entre 20, 25 ou 30%, só que 30% é muito. Depende do que está incluso. Por exemplo, aqui o nosso amigo estava falando das manutenções. Se a empresa me cobra mais caro, mas me inclui as manutenções, então é mais barato, porque daí eu não preciso me preocupar com as manutenções. De manutenções de toalha, de roupa de cama, por exemplo, etc. Então, resumo da ópera, como a Vanessa estava falando. Eu acredito que aluguel por temporada, o aluguel por short stay, é um ótimo negócio. De fato, é a bola da vez. O mundo mudou. O jeito de viajar, o jeito de se hospedar mudou também. E abre uma enorme oportunidade. De fato, em São Paulo está na moda. Construir prédios para ser alugados para moradia ou para... Inclusive, tem uma categoria de construtabilidade que as incorporadoras fazem, que pode, olha, eu posso submeter X percentual do prédio para investidores, entendendo por investidores, pessoas que compram os apartamentos para serem alugados para moradores ou por noites. Inclusive, tem prédios que têm entradas separadas para não misturar o dia a dia de um espaço que está preparado para moradores versus um espaço que está preparado para quem fica um par de noites, 2 ou 3 noites. Então, quando você planeja de forma certa, você não tem problema. O problema vem quando você faz um Frankenstein. Aí que você tem problema. Vou dar um exemplo de Frankenstein. Você tentar transformar essa casa aqui. Inácio, vou transformar aqui e vou alugar para o Airbnb esse quarto aqui que está uma bagunça, vou arrumar ele, e aí que vira um trabalho enorme, entra gente na tua casa e bagunça. Ou um prédio que está construído para moradores, você resolve, inclusive em Gramado tem um monte de problema por isso, tem um monte de prédio super chique, pessoas super chiques, e daqui a pouco 2 moradores resolvem alugar o apartamento para o Airbnb. E entra, sai hóspedes, os outros moradores não gostam e proíbem o ingresso. Mas já aconteceu comigo também. Minha mãe tinha um apartamento em Santiago e eu tive uma ideia que era de, olha, quando eu vou para Santiago, eu fico no teu apartamento e quando vocês vêm do sul para Santiago, para seus negócios de saúde, fica no seu apartamento. O resto do tempo, a gente aluga pelo Airbnb e tu vai ganhar mais ou menos a mesma coisa que está ganhando hoje, portanto, é uma boa. Nossa, que boa ideia! A gente fez e o síndico do prédio proibiu o ingresso
dos hóspedes. Então, não faça Frankenstein. Quando você planeja uma coisa e o prédio está construído, desenhado, que autoriza esse tipo de coisa, já o síndico, desde que nasce o prédio, está preparado para isso. Tem uma entrada especial. Geralmente as construtoras, incorporadoras fazem convênio, acordos com empresas que administram hoteleira e resolvem tudo isso. Quando isso acontece, aí que você realmente faz bom negócio. E é por isso que os apartamentos, quando a gente elege um empreendimento para trazer para a comunidade, a gente está olhando esse detalhe. A gente está olhando nos detalhes dos detalhes que a gente sabe que lá na frente pode dar merda. Não, o apartamento tem entrada separada? Tem. Pô, não tem perigo, como que é a norma? Não, já foi feito, o prédio foi feito, pensado para ser short stay e para ser para moradia. Oh, que bom! Esse short stay aqui, essa região vai bombar, beleza. É massa porque tá no olho do furacão ali, bem pertinho de onde tem muitos eventos o ano inteiro. Fechou. Vamos levar para a comunidade porque eu estou entendendo que isso aqui vai ser ótimo. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Sinto muito, mas eu vou ter que falar. Então, quem vai ter pessoas que às vezes não vão gostar, mas é o que é. Nós não estamos aqui para trazer um empreendimento mais fácil para você, nem um empreendimento mais baratinho para você. Nós estamos aqui para trazer um empreendimento que vai trazer mais rentabilidade para você com segurança. Então, quando a gente fala assim, pô, tem um apartamento aqui onde eu moro? Pode ter, mas eu estou aqui buscando os melhores. Nem sempre vai ser perto de onde você mora. E aí, nem sempre vai ser, mas eu queria tanto um empreendimento que mais baratinho, ou que fosse não fosse nesse modelo, se fosse num outro modelo de aluguel. A nosso foco é um só: rentabilidade com segurança. Onde tiver maior rentabilidade, maior segurança, a gente vai trazer. E só lembrando que dia 22, para quem chegou na live agora, dia 22, na próxima segunda-feira, começa o nosso workshop Desafios do Investimento Imobiliário. Não vendemos curso online, é um curso gratuito de 3 aulas, e depois a gente tira essas aulas do ar e uma janela de oportunidade se abre para investirmos em comunidade, para ganhar garantias, bônus, condições especiais para quem investe junto com a gente, cada um no seu. Não é junto todo mundo no mesmo apartamento. Eu no meu, Inácio no dele, você no seu. E queria também aproveitar a oportunidade da pausa que a Vanessa deu para convidar vocês a marcar uma reunião com a analista financeira. Ou analista financeiro, é a Raquel ou alguém do time dela. Inclusive, a gente vai convidar amanhã a Raquel para vir aqui falar com você dos aspectos financeiros, porque não adianta investir, pagar a entrada, dar tudo certo, e depois ter que pagar multa porque não conseguiu o financiamento. E já estou te falando, as multas são altas e que a lei permite cobrar, a incorporadora vai cobrar. Por quê? Porque ele quer assinar contratos com pessoas sérias, com pessoas responsáveis. E vamos também a falar um pouquinho de cláusulas de saídas durante essa semana, mas o aspecto financeiro, de investir de forma financeiramente responsável, é muito importante. Por isso que queremos convidar todos vocês que estão nos ouvindo agora a lotar a agenda da Raquel. A Raquel não é vendedora, ela tem experiência nas finanças e, consequentemente, vai fazer isso. Obviamente que se você é esperta e quer se antecipar ao que vai acontecer semana que vem, vou abrir uma janela de oportunidade desse lado também. E para concluir a live de hoje, passar para responder perguntas, que eu vejo que tem bastante pergunta aqui, ou comentários, saludos também. Que é a melhor opção? Alugar por temporada ou moradia? Conheça as vantagens e desvantagens. E a minha conclusão seria: que tal se a gente achasse um prédio que tem as duas opções? Que tal se a gente achasse um prédio que tem duas entradas, uma para moradores e uma outra para
aluguel por temporada. Que tal se a gente achasse um prédio que, inclusive, a entrada de tipo hotel, tipo short stay, que chamam, permitisse também para morar. Se há um investidor, olha, eu vou comprar essa aqui, mas está dando muito trabalho, muita insegurança, não sei o quê, vou alugar para morador mesmo. E isso fosse autorizado, fosse uma boa, nesse momento, você tem o melhor dos dois mundos. Então, se você for inteligente e conseguir ler entre linhas do que eu estou falando, um projeto com essas características é o que a gente vai trazer para vocês quando a gente abrir o carrinho. Em um formato, Vanessa, inclusive, de pré-lançamento. Como funciona um pré-lançamento? Talvez você saiba ou talvez não, mas aqui no Brasil tem várias fases. Tem pré-lançamento, lançamento, e etapa de obra, e entrega imediata, usados, etc. Inclusive, cada etapa tem seus prós e seus contras. O pré-lançamento é quando você pega os preços mais convenientes. Os maiores descontos são nessa fase. E nessa oportunidade, vai funcionar de um jeito onde que a gente vai formar a turminha antecipadamente. Tal que, quando falo formar a turma, é que documentação, toda aprovação financeira, todas as perguntas, tudo é feito antecipado, bem antecipado, várias semanas antes. Tal que o dia e hora que a incorporadora abrir essa janela de oportunidade de assinar contrato de forma antecipada, a gente bloqueia, vende, assina todos os apartamentos, os melhores, né? E já te falo, não é o prédio completo, é um pedacinho pequenininho do prédio que permite esse tipo de investimento, sem restrições. Tá bom? Tô bem. Então, olha, esse link que eu compartilhei aqui no YouTube, ele serve para você conseguir fazer a agenda com a Raquel. Ela tem algumas pessoas no time dela, então ela não tem agenda ilimitada. Se você for esperto, corre para lá, clica, agenda um horário, o horário mais cedo que tiver, para você fazer. O que ela vai fazer? Uma análise financeira, se é o teu momento de investir ou não. Não é que ela vai pegar assim, você vai chegar com uma listinha de apartamentos para falar para ela assim, olha, qual que você acha que eu tenho que investir? Não, ela não vai fazer isso, nem nós, tá? Nós aqui não somos Madre Teresa de Calcutá, não fazemos para você não vamos falar para você qual é o apartamento que você tem que investir da lista que você já tem aí, que você está pesquisando. Nós encontramos um apartamento e trazemos para nós investirmos juntos aqui, considerando tudo isso que a gente fala nas lives e no workshop. Se fizer sentido para você, se for o teu momento de investir, você é muito bem-vindo nesse grupo que vai ser um grupinho fechado que a gente vai entrar para investir nessa oportunidade que vai aparecer agora com o short stay também. Na real, é um mix, é short stay ou moradia, as duas. Ou moradia, Então, você clicando aqui. Agora, quem está no Instagram, eu me comprometo a, acabando a live, fazer um stories com o link da agenda gratuita da Raquel, porque o link que está na bio é para você participar do workshop. Aí você pode clicar lá também, se inscrever no workshop nosso, depois voltar nos stories e agendar a sua análise gratuita. Não vamos deixar liberada essa análise essa agenda por muito tempo, não, tá? É só mesmo porque uma que lota rapidinho e a gente não tem tanta gente na equipe assim para atender todo mundo. Isto. Bora falar comentários. Eu tenho aqui o Fabiano, que nos fala oi Fabiano, o Ivo, sempre presente. É que o Thiago nos diz o seguinte, me ajuda aí com o português. O Thiago fala assim, Vilhena, pessoal, vocês comentam muito sobre comprar imóvel na planta. Tive esta experiência, mas a correção do saldo devedor foi maior que a valorização. Podem comentar sobre isso? Qual a experiência de vocês? Boa. Boa pergunta. A correção do saldo devedor não é juros.
tá? Não tem nada a ver com juros. A correção do saldo devedor é a correção por efeito inflacionário. Como vocês já devem saber, nos últimos anos, o Brasil viveu um efeito inflacionário. Portanto, quando aqui o meu amigo Thiago fala que ele viveu uma experiência onde que o saldo devedor foi mais alto do que a valorização do imóvel, tem a ver com a localização, tem a ver com a alta demanda de aluguel crescente, que a gente tanto fala por aqui. Tem que ter muito cuidado que você não tenha comprado, talvez, um lugar que já estava consolidado. É muito comum comprar em setores bons, só que a gente não quer setores bons, a gente quer setores rentáveis. E setores rentáveis quer dizer exatamente isso, que vai se valorizando. Para um setor se valorizar, tem que se transformar, tem que se progredir. Por isso que a gente investe em setores emergentes e não em setores consolidados, setores que estão em desenvolvimento. Se essa foi a sua situação, eu recomendo você vender, assumir a perda e começar de novo. Porque você foi afetado pela inflação. O segredo é investir em setores que têm alta demanda de aluguel crescente. Isso acontece em setores que estão se desenvolvendo, não em setores consolidados que já se desenvolveram tempo passado. Setores que vão acontecer coisas, não onde que já aconteceram coisas. Mas em locais que as coisas já aconteceram, mas naquela região existe uma demanda altíssima por aluguel, por conta de ser perto de estádios onde tem shows, de hospitais, de universidades, aquilo está fervendo de pessoas. E você encontra um empreendimento que está no pré-lançamento, dentro de uma região dessa. Então, se hoje o metro quadrado de uma região consolidada, entre aspas, está 17 mil, 14, entre 14 a 17 mil, e você encontra um empreendimento que está no pré-lançamento por 11 mil, é óbvio que, se tratando de valorização do imóvel, o Inácio acha que tem que descer congelado. É óbvio, para mim é muito óbvio que até a entrega das chaves, ou em 4 anos que seja, o apartamento, aquele apartamento, ele vai estar no metro quadrado do valor daquela região. É que eu aproveitei a melhor oportunidade por ter comprado, no caso aí, no pré-lançamento. Embora esse bairro não tenha mais para onde crescer tanto, no caso do short stay, por exemplo, ele tem um aluguel bem alto e ali tem muita demanda. Então, nesse caso, valeria a pena, pensando no bairro, entendendo um pouquinho melhor do que é o bairro consolidado, o que pode, o que não pode dentro de um bairro consolidado. Agora, o consolidado aqui, nesse caso que o Inácio quis dizer, acho que é o consolidado, me corrija se eu estiver errado, Inácio, é o consolidado que ele é muito bom de se morar, já aconteceu tudo, mas não tem esse oba-oba todo para valer a pena eu ir lá investir num short stay, por exemplo. Claro, é porque é consolidado no sentido que já os projetos urbanísticos já aconteceram, mas é um bairro que é a bola da vez, fica de moda, tá todo mundo querendo morar ali, então, portanto, você ganha a valorização no sentido de demanda de aluguel, que já hoje é alta e amanhã será mais alta ainda. Por isso que o apartamento passa a se valorizar mais. Agora, outra pergunta que eu poderia te fazer. Esse bairro consolidado que tu fala, que está custando 15 mil para 17 mil, vai passar a custar 20 mil, 25 mil? Se a resposta for, olha, talvez pode demorar um pouquinho, mas vai. É óbvio que vai. Por quê? Porque está todo mundo querendo morar aqui, então é óbvio que vai custar mais caro o metro quadrado. Então então não é consolidado. Ele é emergente. Ele está crescendo ainda. Tem espaço ainda para se valorizar. Não confunda consolidado só relacionado com infraestrutura. Tem a ver com movimentos demográficos também. Com troca de regras da prefeitura. Tu não viu nunca um setor que estava cheio de casa, daqui a pouco começou as incorporadoras
comprar as casas e construir prédio, isso geralmente é movimento demográfico e troca de regras de densidade populacional de um setor, área ou bairro que a prefeitura liberou. Quando esse tipo de coisa acontece, quem compra essas casas, esses terrenos, são as grandes incorporadoras, com mais poder adquisitivo, que pode comprar um terreno e ficar com esse terreno parado 4 ou 5 anos, para construir lá na frente e vender mais caro o metro quadrado. Entendeu? E a pergunta do Tiago deu um gancho para essa explicação do que é bairro consolidado. Então, só por isso que a gente aproveitou para falar disso também. Agora, o Eduardo fala assim... Falou, muito obrigado, aí o Tiago falou muito obrigado. O Eduardo Luiz, médico, fala: a lógica é que short stay tem mais riscos, demanda mais gastos e mais manutenção, tem mais demandas, mas tem mais possibilidade de lucrar, certo? Ele pergunta, certo? Certo, é isso. Certo. Considerando que manutenções e demandas, ou seja, teu tempo, você resolve sendo feito de forma profissional. Quando você contrata uma empresa que faz isso por você. E não é você que está no Airbnb aí subindo fotinhos, respondendo as mensagens dos hóspedes. Quando você faz do jeito profissional, esse problema é resolvido. E essa será a nossa proposta. E a Isabel Cândido pergunta assim: tem como comprar mais de um apartamento ao mesmo tempo? Isabel, a gente fala sobre isso na aula 2 do workshop, bem nos detalhes, que no caso não é, nós ensinamos você a comprar vários apartamentos, mas sequencial, não ao mesmo tempo, a não ser que você tenha um dinheiro para dar de entrada maior, um acesso a financiamento maior, aí você pode aportar 2 apartamentos, 3, mas se você como tem poder de financiamento, como a maioria das pessoas que chegam por aqui, você vai poder comprar um apartamento atrás do outro, dependendo da capacidade de pagamento mensal que você tem. Se você tem capacidade de pagamento mensal, que você consegue pagar aí uma prestação, eu consigo pagar um apartamento a entrada de um apartamento a cada 2 anos, a entrada de um apartamento a cada 1 ano, beleza. Terminou de pagar a entrada, você já consegue entrar num próximo, e num próximo, e num próximo, e a gente vai dar os detalhezinhos disso, tá? Mas é possível. Sim. Matheus Vasconcelos nos pergunta: uma média de quantos anos seria o ideal para um financiamento? Matheus, a resposta é: depende. Eu, Inácio Corrales, gosto de tirar o máximo de anos no financiamento. Porque o interessante não é quantos anos você tira o financiamento, o interessante é quantos anos você paga o seu financiamento. Se eu consigo que a maior quantidade de anos do meu financiamento consiga uma diferença entre os ingressos, as rendas, o aluguel e o custo da parcela do financiamento, essa diferença eu vou quitando, ou utilizo essa diferença para um outro apartamento, como a Vanessa estava falando. Essa decisão vai depender de quê? Da minha estratégia. Ou seja, esses negócios de que tirar financiamento mais curto possível, isso eu não comulgo com isso. Não acredito que isso não. Não comungo com essa ideia, né? Não comulgo com essa ideia, não. Porque o financiamento tem que ser equilibrado, baseado nos ingressos. Para quê? Para que o apartamento se pague sozinho, tem que conquistar que a parcela do financiamento seja menor ou igual que a renda, que nesse caso seria o aluguel. Entendeu? Por isso que eu prefiro tirar máxima quantidade, tipo assim, tem 35 anos, 35. O máximo é 30, 30. O máximo é 25, 25. Para quem é mais velho que nem eu, que já tô com, tá vendo aqui as canas? Canas. Aqui, cabelos brancos, sabe? Aquele negócio. Uhum. De forma acelerada, fica cada vez mais difícil conseguir financiamento a 30 anos, fica cada vez mais difícil fazer que o apartamento se pague sozinho. Então, quantidade de anos, juros, ou taxa de juros, e entrada são as 3 variáveis principais que afetam o valor do parcelamento, porque realmente o aluguel é um dado do mercado.
O Juvencio Oliveira fala assim: boa tarde. Apartamento por temporada é febre no Nordeste. Nordeste faz calor o ano inteiro, Inácio. Se você não É sabe, o verdade. Nordeste é quente o ano todo Sim. e tem muitas praias, e aí, enfim, É. interessante. Não Em é só Santa lá Catarina, que é muito quente e faz. Não é só, o Juvencio, não é só no Nordeste que é muito quente e que tem demanda de aluguel o ano todo. Vamos te mostrar lá no workshop que tem mais locais também. Você vai concordar com a gente. Mas é sim, muito bom compartilhar aí o seu comentário com a gente aqui. concordo com ele. Não é só no Nordeste. Aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, também é febre. Nas praias de Santa Catarina, também é febre. E Em São São Paulo Paulo também é febre, também. especialmente nessas regiões que estão mais perto de hospitais, e como a Vanessa Faculdades. falou agora. Só que a diferença é que São Paulo tem como. Tipo assim, a demanda de aluguel de São Paulo é uma coisa surreal. É por isso que quando a febre passa, você ainda tem a opção de trocar de aluguel por temporada para aluguel para moradia. Assim, o problema de investimento na praia é que, nossa, fica arriscado fazer essa mudança. Não que não seja bom negócio, não que não seja possível, é que fica arriscado. É melhor, eu prefiro mais estabilidade, que o ano todo. E São Paulo é o ano todo. Não tem esse negócio de alta temporada, baixa temporada, como aqui. Natal, alta temporada. Eduardo Luz nos pergunta: você poderia já adiantar em qual cidade serão os imóveis que você vai aproveitar? Será São Paulo? Realmente, cidade de São Paulo tem uma dinâmica bem diferente? Correto, Eduardo? Se você é esperto, não vamos adiantar a cidade, mas se você é esperto, consiga ler entre linhas qual que será a localização do projeto que a gente está e vai a promover dessa vez. Deixa eu ver aqui. O povo tá falante hoje. Tem dia que eles não perguntam nada. E hoje estão falando os cotovelos. Legal, adoro a dinâmica aqui. Eduardo, cadê? Me perdi aqui nos comentários, calma aí. Achei. O Juvencio fala: sugestão para o grupo investir no Nordeste. Vamos procurar A gente tá com no as Nordeste. incorporadoras em conversação para o Nordeste. A gente não achou ainda o projeto da temperatura e pressão exata. Mas a gente sabe que em Nordeste tem várias cidades que estão crescendo muito, especialmente nessa rama de aluguel por temporada. A Débora Soares fala assim, pergunta: fui ver um apartamento para comprar. Os juros da construtora ficou mais caro que as parcelas em si. Como fazer nessa situação? Os juros da construtora ficou mais caro que as parcelas em si. Os juros, tu diz da entrada? Talvez você estava, Débora, procurando um apartamento de entrega imediata. Os apartamentos de entrega imediata, às vezes, as incorporadoras oferecem pagamento da entrada parcelada. Quando você paga parcelas com posterioridade à data de entrega do apartamento, as incorporadoras cobram juros geralmente altos, mais Ou, altos do que as parcelas do financiamento, o qual pode ser um problema se você está comprando para morar. Quando você compra para investir e você consegue que o aluguel pague o financiamento, a parcela do financiamento, e você ainda assim consiga pagar a parcela da entrada, não você estaria fazendo um bom negócio de qualquer jeito, Débora. ou Okay? ela Para morar já não. Para morar, aí já a história muda. Porque você tem que pagar a parcela do financiamento, não tem aluguel, você estraga as suas finanças, porque toda a dívida vem em suas costas, não muda todos os ingressos, você ainda pressiona ainda mais seu fluxo de caixa, pagando ainda a entrada parcelada com juros da incorporadora. ela Então, falou ali embaixo que é isso mesmo, os juros da entrada. é. Por isso que a entrada é um apartamento para entrega futura, ela é interessante. Isso, porque nessa fase não tem juros, por isso que eu falava há pouco que o período de obra, no período de obra, não tem juros. Tem ajuste pela inflação. Geralmente o índice utilizado é o INSC, Índice Nacional de Construção Civil. Fica mais caro construir, do saldo devedor você tem que pagar a diferença do INSC. O INSC nos últimos 12 meses foi perto dos 5,6%, se mal não me lembro. Teria que verificar como que está agora, mas sempre é assim.
E olha que foi inflacionário os últimos 48 meses, hein? Não, 48 nada. 36 últimos meses foram bem inflacionários. Mesmo assim, os últimos 12 foram 5,6. Parabéns, é um bom índice. Normalmente é 3, 4, pelo que eu fiquei estudando prévio pandemia, estou falando. Raimunda pergunta, qual é o horário da live no dia 22? Raimunda, não vai ser live não, vai ser a aula do evento, workshop Desafios de Investimento Imobiliário. Lives são essas que a gente faz aqui todo dia. Dia 22 é o divisor de águas, às 8 horas da manhã, anota aí, 8 horas da manhã, nós vamos liberar a aula número 1. Vai ser mandado dentro dos grupos de WhatsApp. Se você já está lá, você vai receber. Vai ser enviado também. Nós vamos enviar nos grupos do WhatsApp, no Instagram, e aí você vai conseguir assistir, tá bom? Sim, essas lives só ao vivo. Então, a cabeça da Vânia vai para o lugar, da Vanessa, desculpa, vai para a esquerda, direita, cima para baixo, são meio desorganizados. Essas aulas, a gente sentou com a Vanessa e a gente, palavra por palavra, estudamos palavra por palavra para você conseguir entender, tintim por tintim, o processo certo do investimento imobiliário responsável. Independentemente se você decida utilizar nossas ofertas ou nossas negociações, você é convidado a participar, porque garanto para você que você, no mínimo dos mínimos, sai daí sabendo o seu caminho para conseguir investir. Aí, valeu, o Matheus entendeu, falou obrigado, e tá acabando a bateria do meu celular, vou correr aqui. Eduardo Luiz pergunta, dá para usar FGTS para pagar parte do imóvel na planta ou somente quando estiver pronto? FGTS é para pagamento, para amortizar do financiamento. Acho que na entrada não daria certo, porque não dá para usar duas coisas. FGTS na entrada mais financiamento, tá? Então, você pode usar no financiamento. Aí você vai investir menos, vai ficar com a parcela menor, e quanto menor ficar a parcela do financiamento, mais fácil fica do apartamento se pagar sozinho. Então, vale muito a pena usar o FGTS para fazer um financiamento menor. Aí o Jovencio nos pergunta, como administrar um imóvel morando em outra cidade? Você contrata uma empresa profissional que faça isso por você. Quanto que custa? A administração para moradia é 10 a 15%. Isso é um custo que você tem que injetar nos seus custos para quando você calcula a parcela do financiamento. A parcela do financiamento, mais aquele custo, você pode injetar ali ou você banca. Essa também é uma possibilidade. E os administradores de hotelaria ou short stay cobram entre 20%, 25% ou até 30%. Uma vez vi na Canadá, Vanessa, um que cobrava 55%. Só que eles incluíam o decorado e eles trocavam a mobília. Mobília, decorado, eles faziam tudo. Então, cara, fica elas por elas, né? Acaba compensando. Jovencio, e aí talvez você e outras pessoas estejam pensando assim, tá, mas quem é que eu contrato? Como é que eu entro em contato com esse povo? Como é que eu converso? O que eu tenho que considerar? Relaxa, porque nós somos uma comunidade, aqui a gente se ajuda, e aqui nós fazemos esse trabalho de procurar quem que é esse parceiro administrador que pode ajudar nós aqui da comunidade que estamos investindo. Então, isso tudo a gente vai explicar lá no workshop Desafios do Investimento Imobiliário, dia 22, tá bom? Aí o Eduardo Luiz pergunta, em São Paulo está tendo uma leva de microimóveis, que até para um estúdio parece pequeno, um preço de 2... De metro quadrado. Um preço de metro quadrado que chega a 20, 25 mil metro quadrado. Ainda existem assimetrias em locais com demanda perene e com alto valor aqui? Correto. Em regiões, por exemplo, na minha opinião, depois de estudar São Paulo, o metrô de São Paulo e passar horas de horas, uma perturbadora quantidade de horas estudando o que está acontecendo com São Paulo, falando com corretoras, com incorporadoras, com construtoras, vários meses, eu te falaria que já estamos perto de mais de um ano já analisando o mercado de São Paulo, eu posso te falar que sim tem lugares onde que você consiga investir por
10 mil, 12 mil, 13 mil, e que vai passar nos próximos 10, 15 anos a valer 20, 25 mil. O que não tenho certeza, e isso tenho na dívida, será que um apartamento com valor metro quadrado de 20, 25 vai passar a custar 30, 35, 40? Porque passar de 8, 10 para 15, 20, eu vejo isso muito possível. De 20, 25 para 40, ou seja, duplicar o valor, isso já não sei. Fico na dúvida, não sei. Teria que analisar, né, de perto, ver onde é que bem. está esse empreendimento, o que vai Ainda acontecer. não achei um empreendimento de 20, 25 mil metros quadrados que tenha a possibilidade de passar para 30, 40. Já achamos apartamentos de 8 mil, 10 mil. 11 mil para 17, Que, 11. que já hoje está ali, está 15, 17. Então, é isso. Gente, eu preciso... calma aí. Não precisa sair. Vamos pegar uma pessoa só antes que acabe a bateria aqui. Tem o Ricardo do Instagram. Ele pergunta: sendo estúdio em zona comercial, pode alugar com estadia, mas também pode ser como escritório? Depende da assembleia do condomínio. Tem uns nomes aí. Depende das regras do condomínio. Se o condomínio autoriza, pode. Mas geralmente é complicado trocar que um apartamento de moradia vira escritório. É complicadinho. Beleza. Mais uma e a gente encerra? Do trânsito das visitas, principalmente. Mas eu trabalho home office. Tá bom, mas será que você vai querer arriesgar? Mundo Voa aí, fala, faz sentido, entendi. Short stay é bom, mas precisamos colocar uma empresa que administre para nós, para não termos dor de cabeça. Aí ela pergunta, mesmo pagando mais para a empresa que vai administrar o apartamento, se paga? Mundo Voa aí, olha só. A ideia é, se eu vou investir em short stay, tem que ter demanda de aluguel. E o aluguel naquela região, ele já é mais alto porque por short stay, mas tem que ser uma região onde o aluguel banque o seu investimento. Então, é isso que a gente tem que analisar. A gente só vai trazer um empreendimento que a gente acredita que se paga sozinho. Por quê? Aí você precisa entender o porquê que a gente vai trazer esse empreendimento. E a gente vai mostrar, olha o que tem em volta. Olha, tem hospital, tem isso, tem aquilo outro. Olha aqui, olha a quantidade de shows que tem nesse lugar aqui, que fica a tantos quilômetros. E se fala, faz sentido. Aqui não falta aluguel. E o aluguel aqui, a diária é tanto. Vamos fazer as contas. O mínimo que seja de aluguel que por temporada que aparecer ali tem que ser X. Então, a gente faz um estudo de mercado e a gente consegue fazer estrategicamente, escolher um apartamento que consegue se pagar sozinho por ser short stay. Porque é por aluguel por temporada e não para moradia naquela região. Então, a gente vai estrategicamente mesmo para esse lado, porque a gente sabe que se paga. Que tal se a gente calculasse para a moradia e mesmo assim se pagasse sozinho? Aí fica uma boa, porque os ingressos para short stay aumentam. Claro, aumentam os custos. Ela perguntou se aumentar o custo daquela administração. Você paga sozinho igual? Bom, tem que fazer quanto vai aumentar o ingresso versus quanto vai aumentar os custos. É o que eu falei no início. Fica mais complicado de calcular. É mais complicado mesmo de calcular. Por isso que você tem que, no mínimo, cansei de short stay, cansei, vou alugar para moradia mesmo, acabou o problema. E tem que dar, os números tem que dar nesse sentido, tá? Não pode depender nos dois cálculos. Isso, tem que fazer os dois cálculos. Tem que fazer a simulação para moradia e para o que acontece se, E aí, eu prometo para vocês que eu faço esse cálculo para o lançamento. Combinado? Queridos, já deu, vocês estão sugando demais o conhecimento aqui do nosso amigo. Já é 1h04 de live, pelo amor de Deus. Tem gente que precisa comer.
Não quer? Gente desmaiado não consegue fazer live. Inácio não almoçou ainda. Eu já comi, mas o Inácio não. Pessoal, um beijo. Amanhã nós vamos falar sobre financiamento, tá? Se você é aquele investidor pimpão, investidora pimpona, que quer chegar preparado para o financiamento, vamos amolar esse machado aí, porque amanhã a gente tem uma árvore para cortar. Ó, como aumentar suas chances de conquistar... calma aí que não apareceu. Aqui. Sim. Chances de conquistar um financiamento para investimento imobiliário. O que você tem que saber? Como é que você tem que se comportar para o banco começar a ver você como um cara legal? Como é que você melhora o relacionamento seu com o banco? Detalhezinhos que não está dando sopa por aí, a gente entrega de bandeja para você amanhã às 12h12. Beijo! A gente se vê então. Tchau. Ah, é eu que tenho que impactar o vídeo? Eita, que ele travou lá e não soltou a vinheta. Como que solta a vinheta aqui? Eu vou aprender. Inácio, você travou, deixou sozinho com a galera na sala aqui, e eu preciso soltar uma vinheta de encerramento, e eu não tô achando essa vinheta. Cortina, história, piriri pororó. Eu vou falar tchau e sair. Tchau.